O final do século XIX foi marcado por profundas transformações, a formação urbana da área central da cidade e a criação da comarca de Tubarão, e, sobretudo, a implantação da estrada de ferro Dona Teresa Cristina, que foram os responsáveis diretos pelo desenvolvimento econômico do município. Em 1874 foi que Visconde de Barbacena e seus sócios ingleses conseguiram autorização para a construção da ferrovia. A construção ocorreu entre os anos de 1880 a 1884 e foi inaugurado dia 1º de setembro de 1884, o primeiro trecho da estrada de ferro, onde pretendia ligar a estação de Piedade, atual Tubarão, com a localidade de Minas, atual Lauro Miller. O carvão mineral descoberto na região trazia empreendedores e impulsionava o desenvolvimento a bordo dos trens, que cruzavam os trilhos das cidades que cresciam em suas margens. A ferrovia, uma das mais antigas do país, foi e continua sendo um importante fator de desenvolvimento econômico e social da região sul-catarinense. Um bom exemplo é a expansão do bairro Oficinas, em Tubarão, que se deu somente pela implantação da estrutura da ferrovia na Cidade Azul, em 1906. Quando os ingleses implantaram a ferrovia, construíram em Imbituba as oficinas para a manutenção das locomotivas e de seus vagões. No entanto, a transferência das oficinas à Cidade Azul foi necessária, pois a locomotiva a vapor precisava de manutenções frequentes, que não deveriam esperar até o final da viagem. Tubarão, como ficava no meio do caminho, foi então construído o pátio de oficinas. A partir de então, começou a desenvolver o bairro Oficinas. É claro que sua relevância não se deu apenas ao transporte de carga, destacando-se também de forma significativa no transporte de passageiros. Conversamos com o professor Sidney, que nos conta um pouco da história da ferrovia Teresa Cristina. É interessante a gente notar que a rede ferroviária de Tubarão, ela tem uma conexão muito forte com a questão do carvão, né? O carvão trouxe essa rede para cá como uma forma de transporte do carvão que foi encontrado ali na região da Serra, né? Lauro Miller, para ser mais exato. E então se fez necessário após ser encontrado ali na década de 1830. E é até interessante a história que tropeiros, durante a noite, estavam ali em volta do rio Passa Dois. Ao anoitecer, foram fazer um fogo e as pedras que usaram como suporte para a panela começou a pegar fogo. Isso foi um susto para eles, porque imagina a pedra pegando fogo. E para assustar mais ainda, as pedras exalavam um cheiro de enxofre, o que, segundo a lenda da região, isso era mau sinal, porque cheiro de enxofre era sinal de demônios, né? Então você imagina, durante a noite, as pedras começam a pegar fogo e exala o cheiro de enxofre. Bom, com isso, o nosso império, na época o imperador Dom Pedro, ele começa a fazer os trabalhos para extração desse carvão. E com isso se fazia necessário o transporte, porque não tinha como transportar até o porto mais próximo, que era o porto de Imbituba. Então, a partir de 1832, começam os preparativos para a extração desse carvão, preparativo da linha férrea, e isso vai culminar em 1884, ali, né, quando inaugura a linha ferroviária. Como consequência disso, toda a nossa região, desde Imbituba até Lauro Miller, que na época era apenas mata, vai criando pequenos povoados nas estações de mecânica, e ali nasce as cidades quais conhecemos, como Tubarão,
Pedras Grandes, e aí vai até Lauro Miller, ali onde é as minas hoje. Então, várias cidades vêm a nascer com a extração do carvão. Como consequência disso, com o passar do tempo, a ferrovia, ou melhor, a oficina, né? A oficina dos trens, que era em Imbituba, precisou ser trazido para mais no meio dessa rede ferroviária. E esse meio seria Tubarão, né? A Estação da Piedade, como era conhecido, e isso contribuiu para o surgimento do bairro hoje, que é o bairro de Oficinas. A partir de, deixa eu pegar aqui certo, então, como eu comentei, em 1830, 32 ali é descoberto o carvão ali no pé da serra, né, em Lauro Miller, e aí como consequência se fez necessária a construção da rede ferroviária. Quem conseguiu trazer essa rede para cá foi o Visconde de Barbacena. Ele viu o potencial do nosso carvão, né? Por mais que muitos na época diziam que o carvão de Santa Catarina era um carvão de qualidade ruim, qualidade baixa, mas ele investiu aqui na nossa região, só que para isso ele precisava construir a ferrovia. No Brasil não tinha ninguém capacitado para a construção de uma ferrovia de tamanho e grandeza, né? Então eles recorrem aos ingleses. Os ingleses vêm aqui, então os ingleses trazem a matéria-prima, a ideia da construção, só que eles contratam a mão de obra brasileira, ou melhor, a mão de obra de imigrantes italianos que tinham chegado aqui poucos anos antes, né? Então estavam acostumados à região aqui. Então eram ingleses administrando, o Brasil que foi o que contratou o trabalho, mas os italianos já, ou seja, pessoal que veio da Itália, né, os imigrantes, que realizaram o trabalho braçal da construção. E o nome Teresa Cristina vem da nossa imperatriz, né, a esposa de Dom Pedro, Teresa Cristina, ou de Bourbon Duas Cecílias. Né? E, então começa ali em 1878 e vai terminar em 1884, mais ou menos isso, um pouquinho mais depois, né? No ano de 87, 1887, ela realmente está funcionando a todo vapor, e de lá para cá ela deu origem aí a toda a nossa região, né? No transporte em especial do carvão e posteriormente outros produtos que faziam parte aqui da nossa agricultura, que também passaram a ser transferidos até o porto, entre Uruçanga, Criciúma, Araranguá, toda essa região cresceu em prol da nossa companhia de transporte ferroviário, né? Dona Teresa Cristina. Mas falando sobre o museu, né, então o Museu Ferroviário de Tubarão, ele é dedicado exclusivamente à questão ferroviária, como o nome já está dizendo, mas a nossa ferrovia, né, a Teresa Cristina. Então ele surge ali em 1997, na verdade ele é inaugurado, mas a história dele surge muito antes, porque são pessoas que trabalharam na estrada de ferro. Né? Então imagina, são pessoas que estavam ali desde criança. Muitos deles vinham família, gerações já trabalhando, então tem uma história não apenas física, mas emocional para muitas pessoas, né? Que trabalharam, os pais, tios, irmãos, família toda trabalharam relacionado à rede ferroviária. E aí quando chega em 97, eles criam esse museu para resgatar essa história da rede ferroviária. E uma coisa interessante que as 28 locomotivas que estão ali exposta no museu, 80% delas rodaram na estrada de ferro aqui a Teresa Cristina, sendo que 14 delas foram restauradas, né? Então eles ali têm vagões, documentos, outros objetos relacionados ao transporte. E uma curiosidade interessante, que muitas das peças das locomotivas ou dos vagões eram produzidos aqui em Tubarão, porque a distância que tinha para vir do exterior, o Brasil não produzia peças para esse tipo de máquinas, né? Então teria que ser importada essas peças. Então quanto tempo isso ia demorar? Por isso eles produziam muitas das peças que eram usadas para produzir, para a manutenção das máquinas, né? Então inicialmente esse museu ele era a oficina dos trens, né? Tanto é que o bairro Oficinas leva esse nome exatamente por causa da manutenção das máquinas, que inicialmente feito em Laguna, em Bituba, passa a ser feito em Tubarão, e com isso surge o nome do nosso bairro aqui, né?
que é, é o maior bairro hoje de Tubarão, é uma cidade, na verdade, né? E, e como consequência disso, para preservar essa história, é inaugurado o museu em 97, 1997, por ex-funcionários amantes da rede ferroviária. E hoje nós temos um dos melhores museus aqui, que conta essa história fantástica de como surge toda a nossa colonização no sul de Santa Catarina. É algo que vale a pena conhecer, né, professora? O museu ali é um marco na nossa cidade e que muitas pessoas deveriam passar por ali, né, e conhecer essa história que deu início à nossa cidade. Nos últimos anos, um atrativo ganhou espaço e novamente volta a impactar positivamente a economia e o desenvolvimento regional através do turismo ferroviário. São os tradicionais passeios de trem que oferecem viagens charmosas a bordo de locomotivas centenárias que permitem visitar patrimônios históricos e culturais da nossa região. As viagens refazem o trajeto das antigas locomotivas de carga e de passeio. São diferentes itinerários e em todos há uma riqueza imensurável de informações históricas e culturais, as quais podem ser revividas em cada passeio de trem. Uma experiência nostálgica, emocionante e enriquecedora no conhecimento de informação cultural. O passeio de trem está resgatando uma tradição milenar do transporte ferroviário, valorizando a nossa região e enaltecendo as belezas naturais, fomentando o turismo e impulsionando a economia local. É a ferrovia, mais uma vez fazendo parte da nossa história e agora contando a nossa história. Bom dia, meu nome é Wesley, eu sou colaborador da Ferrovia Teresa Cristina há 16 anos, na qual eu exerço a função de controlador de tráfego de trens. Bom, a ferrovia ela teve um grande impacto para o desenvolvimento de Tubarão e toda a região, com o transporte de passageiros nas décadas passadas, né? E também o transporte de carvão mineral, que se estende até os dias de hoje, para a geração de energia. A ferrovia também teve um grande impacto e importância na vida dos meus familiares, né? Eu sou filho e neto de ferroviário. Cresci vendo os trens passarem em frente da minha casa e escutando as histórias que o meu pai, com muito orgulho e alegria, me contava.